Segunda Guerra Mundial, último capítulo. Com a conquista da França pelas tropas do Eixo em 1940, a parte norte, inclusive Paris, foi administrada diretamente por Berlim. A França foi dividida na parte sul, com sede em Vichy, sob as ordens de um general herói da Primeira Guerra Mundial, o general Henri Pétain, simpatizante da causa de Hitler. Neste momento, o povo francês ficou dividido entre duas opiniões antagônicas. Boa parte da população aderiu à causa nazista. Paradoxalmente, pois há pouco tempo tinham sido atacados pela Alemanha inimiga. E ainda foram colaboradores pró-Alemanha. A ponto de que a Inglaterra teve que bombardear uma frota francesa sediada num porto ao norte da África, a fim de que a mesma não caísse em mãos inimigas. Operação Barbarossa. A Alemanha invadiu o território russo, abrindo uma frente de 2.700 quilômetros entre São Petersburgo ao norte e Stalingrado ao sul. Com este erro, a Alemanha teve que se render, com a derrota do 6º Exército Alemão em 31 de janeiro de 1943, o Marechal Friedrich von Paulus, seu comandante, comunicava sua capitulação incondicional, motivada inclusive pelo general Inverno, que já havia derrotado Napoleão. Rendeu-se ao general Zhukov, comandante do Exército Vermelho em Stalingrado. O Serviço de Inteligência Inglês, sediado em Bletchley Park, agregou pessoas criativas para o serviço de inteligência, enxadristas, mágicos e toda espécie de pessoas que tivessem imaginação. Assim foi concebida uma frota de tanques, caminhões, jipes, etc., de borracha, formando um exército fictício. Este exército fictício marchou para o Passo de Calais, sob o comando do general Patton. Entretendo caído nessa emboscada, resolveu reforçar aquele ponto. Alan Turing. Considerado uma das mentes mais brilhantes do século passado, Alan Turing desenvolveu a base da computação moderna e ajudou os aliados a vencer a Segunda Guerra Mundial, desvendando as mensagens emanadas pela máquina Enigma da inteligência nazista. Produziu a máquina Bombe, ou Colosso, que decifrava as mensagens da máquina Enigma. Foi sua colaboradora e confidente John Elizabeth Lowther Murray. Terminada a guerra, o Serviço de Inteligência determinou que todo aquele trabalho fosse destruído e que se mantivesse em absoluto anonimato todos os participantes de Bletchley Park. Por permanecer ainda todo aquele trabalho altamente secreto, como segredo militar. Alan Turing permaneceu assim no anonimato e, por ser homossexual, foi submetido a um tratamento de hormônios que atingiu seu organismo, conduzindo-o à loucura. Em 7 de junho de 1954, ele se suicida ingerindo cianeto. Os aliados vencendo a Batalha do Norte da África
invadiram a Itália através da Sicília. Justamente no dia 8 de dezembro de 1943, a Itália se rendeu, permitindo aos aliados entrarem no seu território. E dessa forma, os aliados poderiam penetrar por esse caminho para atacar o território alemão. Porém, a dificuldade seria os Alpes, cuja única passagem viável era o Passo de Bremen, passagem estreita para conter tropas de mais de 150 mil soldados. Assim, o alto comando, chefiado por Dwight Eisenhower, decidiu que o ataque seria pela Normandia. Dia D, 6 de junho de 1944. Mobilizados 5.300 navios que transportaram 150 mil homens, 1.500 tanques para a Normandia. Além disso, 12 mil aeronaves foram utilizadas nesse dia. Bombardearam o norte da França e muitos civis perderam suas vidas. Outras aeronaves transportaram paraquedistas que pousaram em diferentes pontos da região, na retaguarda do inimigo. O desembarque por mar foi muito dificultado, pois no dia determinado o mar estava muito agitado pelo mau tempo. Não havia atracações nesse trecho. Portanto, foram produzidos cais artificiais de concreto armado, denominados mulberries. 5 praias foram escolhidas para o desembarque e renomeadas como Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword. A praia de Omaha era a mais difícil e perigosa de todas, pelas suas altas falésias, pois nela o desembarque e a conquista seria a que mais oferecia dificuldades. Subir aquelas altas falésias e bem defendidas era muito perigoso. Coube às tropas americanas ter que conquistá-la. A meu ver, o desembarque nessa praia poderia ter sido excluído. Os poucos soldados que chegavam ao pé da falésia possuíam um dispositivo para galgá-la, um gancho com várias garras na ponta de uma corda. Porém, com o mar agitado, as cordas molharam, tornando-se pesadas e poucos desses instrumentos puderam ser usados. Conquistado o continente, libertaram Paris e continuaram em direção à Alemanha. Operação Russa. Até aquele momento, o grande esforço de guerra na luta contra os alemães havia sido realizado pela União Soviética em batalhas cruciais em Moscou, Stalingrado, Kursk, etc. Os primeiros a conquistar Berlim foram os russos. Tão logo Stalin conquistou Berlim, rompeu seu tratado com os demais aliados e deu início à Guerra Fria. Berlim e seu entorno ficaram sob o território russo. Os aliados atingiram logo após o território da Alemanha pelo leste. Assim, a Alemanha ficou dividida ao meio. A leste, a zona capitalista, e a oeste, a zona comunista. Por meios diplomáticos, os aliados conseguiram manter suas embaixadas em Berlim, tendo um corredor para se ligarem à capital da Alemanha. Os russos levantaram um muro, isolando-se dos aliados. O leste alemão, sob o regime capitalista, se desenvolveu economicamente,
tendo o lado comunista se mantido em situação de baixo desenvolvimento. A situação se revelou tão dispar que o povo do leste rompeu o muro de Berlim e a Alemanha se fundiu novamente. Os Estados Unidos criaram um plano de ajuda aos países europeus devastados pela guerra, mas que não estivessem sob a tutela da União Soviética. Esse plano, denominado Plano Marshall, reconstruiu esses países rapidamente e proporcionou um grande desenvolvimento econômico.